pessoas caçavam tartaruga, comiam tartaruga como se fosse, quer dizer, um peixe normal, está a ver? O programa Tatô, inicialmente como projeto, surgiu da necessidade de proteger as tartarugas marinhas aqui em São Tomé. Nós temos 5 espécies que encontramos nas nossas águas, 4 delas são para desovar, então era necessário ter alguma instituição responsável por cuidar dessas espécies. Eu chamo Elsa Maria do Espírito Santo Soares, vulgo Edna. Vivo em Porto Alegre. Meu negócio é sarga, negócio de peixe. Peixe fumado, peixe fresco e peixe sargado. Eu vendi carne de tartaruga desde quando eu tive 18 anos de idade. Eu gosto de trabalhar porque eu costumo trabalhar, começar a trabalhar desde a idade de 9 anos. Eu lavava isa quente para vender. Eu vendia peixe, porque meu pai é pescador lá Malanza. Eu vendia peixe, comprava tartaruga na praia, mas no pescador, matava, ia vender. Eu vendia com esse limão vermelho, vendia casca de trás dele, coaco dele, para os homens que faziam pente, fazia óculos, pulseira. Fazia carteira, pulseira, caderno, brinco, anel. Eu vendia uva para ler, vendia uva para vender, eu vendia carne, tartaruga, a população. Nessa época, praticamente, grande parte das tartarugas que subiam à praia para desovar eram consumidas. Não é? Nós temos inclusive dados de 2013, 2014, foram encontrados registros de mais de 300 tartarugas que tinham sido capturadas na praia só nesse ano. Então a situação era grave e, para além disso, havia muita captura no mar. Percebemos que era preciso, de facto, tomar medidas para nós conseguirmos melhorar o estado de conservação das tartarugas. Meu nome é Espírito Santo Soares, vulgo Manquina. Vim para Melão, tenho 6 filhos, faço negócio de peixe. Inicialmente, haviam assim, essas principais vendedoras de carne que estavam no mercado que faziam uma atividade que não era legal. E foi exatamente no ano de 2014, quando apareceu o decreto-lei que protege assim, as tartarugas marinhas, fez com que a atividade comercial que elas tinham de venda de tartaruga passasse a ser legal. Na altura havia consumo de carne de tartaruga, ovos de tartaruga e a carapaça era muito utilizada para fazer artesanato. Existia um comércio enorme de produção de artesanato, bijuteria. Isso era algo bastante comum, era comum irmos ao mercado da cidade e ver carne de tartaruga à venda no mercado. Já vendia tartaruga, já matava tartaruga, vendia tartaruga e eu comia tartaruga. Então, como forma de elas continuarem a ter subsistência, mas de forma legal, nós fizemos um processo que foi um pouco longo, mas conseguimos fazer a reconversão em que elas foram sensibilizadas, educadas, informadas de que tinham de mudar de atividade, que não podiam continuar a vender carne de tartaruga. Nos princípios, nós ficamos chateados, nós ficamos revoltados mesmo porque não era habituado para receber dinheiro fim de mês. Nós vendemos tartaruga hoje mesmo não ganha dinheiro. Muito complicado mesmo, nós ficamos complicados mesmo. Vendi tartaruga, fiz casa, criei as minhas crianças, 7 mil filhos. Eu pagava energia,
Depois, quando começou a falar com nós, a humilhar nós, a fazer, já ficou. Nós já tirou essa ideia de tartaruga. Após isso, elas formaram assim uma associação. Dentro dessa associação, elas receberam diversas formações, como saúde feminina, gestão de negócios, artesanato, e elas começaram a produzir diversos produtos artesanais que eram vendidos e depois o valor voltava para elas. Aprendi muitas coisas, artesanato, cozer roupa, carteira, saca, pulseira. A formação que a gente recebeu é como de gerir dinheiro. Quando a gente vende coisa para tirar dinheiro para comprar, quando a gente vende peixe para tirar dinheiro de gasolina, quando o motor estraga para poder consertar o motor. Desde sempre que existiram imensos desafios para a conservação das tartarugas, não é? Desde a captura ilegal, o impacto da pesca, a degradação dos habitats ou a pressão sobre os ecossistemas. E nós percebemos nessa época que para proteger as tartarugas marinhas era preciso mais do que só fazer a monitorização das praias e poucas ações e algumas ações de sensibilização. Apercebemos também que realmente para proteger as tartarugas marinhas era preciso envolver as comunidades locais, era preciso encontrar soluções que fossem soluções viáveis não só para as tartarugas marinhas, mas também para as pessoas que dependiam de alguma forma das tartarugas marinhas. Então contamos com uma grande parceria da Embaixada da Inglaterra em Angola, que nos deu assim meios para poder criar esses micronegócios. Então nós sentamos com elas, conversamos, perguntamos o que elas queriam fazer de vontade própria. Elas nos disseram quais eram as suas ideias e com esse apoio, com essa grande colaboração, conseguimos criar esses pequenos negócios. Negócios ligados à pesca, à própria venda de produtos alimentares, pequenas lojas e até a um ateliê de costura. São negócios que elas próprias escolheram e conseguimos ajudá-las a criar esses pequenos negócios. E tive o privilégio de participar de um processo muito interessante. Foi a ideia de trazer a construção de um negócio, de um empreendimento para essas mulheres que trabalhavam com a venda de carne de tartaruga, mas não foi algo imposto, foi algo construído a partir daquilo que realmente elas teriam interesse ou algo que fosse uma vocação ou algo que tivesse sentido para elas, né? Então, para mim, acho que isso foi muito interessante, poder construir junto com elas nessa jornada e elas tomarem a decisão de que negócio, de que empreendimento fazia sentido para a vida delas e não reproduzir algo que já dá certo no mercado, mas que para elas não fariam sentido. A gente já trouxe coisa seca toda, praticamente tudo já está aí. E hoje perceber que a boa parte delas estão com o negócio em andamento, a lojinha funcionando, a parceria com o pescador está dando certo. O grande contributo meu, da Tatô, para essas mulheres foi a mudança de mentalidade. A gente percebe outras mulheres hoje, né? E eu vi, por exemplo, teve senhoras que a partir do negócio já cresceram, já compraram um novo barco a partir do negócio. Tem 8 pacotinhos de sabonete com 6. Todas com 12. O quê? Gelo? Só vai fazer gelo para vender? Então, só tem arca. Eu acho que é o grande ganho da gente, é ver pessoas transformadas, vidas se desenvolvendo, porque a gente alcança uma família inteira, uma geração inteira. São filhos, né, que estão vendo as mães agora mudando, tendo uma consciência diferente, então é uma educação integral. Então, assim, é algo muito grandioso. Então, parabéns para a Tatô, né, para os investidores, e com certeza é uma mudança grandiosa que a gente não vai talvez perceber hoje, mas na geração futura. E tartaruga decidiu mesmo que não vende, mas eles deu pessoa que vende tartaruga uma coisa para segurar. E ele fez muito bem de fazer isso. Depois nós controlar dinheiro, gerir dinheiro, saber como gerir dinheiro para dinheiro crescer. Eu recebi esse dinheiro, eu comprei só motor, eu comprei material só de pesca. E tem muito, quando o peixe está a morrer, ele vem mais cedo para poder pegar peixe, lavar, meter na arca para vender.
Por acaso é meu. Eles um bote, eles marca, vão usar peixe a vender. Eles vão vender, não acabou por arca, vai se coacoar. Tá indo. Graças a Deus, muito obrigado. Tá indo. A vida da tartaruga mudou. Depois que o trabalho parou, a gente nós uma coisa para sobreviver. Eu escolhi um motor, porque meu é pescador. Eu consegui comprar um bote. Agora estou a caminhar. Antigamente, as pessoas caçavam tartaruga, comiam tartaruga como se fosse, quer dizer, um peixe normal, tá vendo? Quando era legal, nós vivíamos muito mais, ganhávamos muito mais dinheiro. Mas depois de ser muito proibido, começamos a recair. Depois viemos retroceder outra vez com outra atividade de pesca. Estou muito agradecido, porque agora a vida da minha esposa e minha vida também está muito bem mudada e estou a gostar. Então eu agradeço o programa Tatu, o benefício que eles me deram nós todas. Muito obrigado e Deus abençoe o programa Tatu.